Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. O próximo grupo é o Brian e o Gustavo. O Brian e o Gustavo estão os dois aí. Vocês podem apresentar agora? Oi, professor. Posso sim. Eu e o Ah, Rafa já estamos aqui. Então, beleza. eu só tô vendo se o Fusion tá tudo certo, simulando aqui, para Aham, carregar tudo. tá. Parece que tá. Então, só um segundinho e já vou compartilhar a tela. Tá, fiquem à vontade. Professor, você tá gravando por aí? Eu tô gravando por aqui. Ah, beleza. Vocês Tran- conseguem ver? Sim, Sim. sim. Então, aqui tá o Sim, Fusion. Brian. Só para Na dar um começo, essa. O que que foi, Thaís? É que eu tava vendo o Discord, mas agora eu Ah, tô sim. vendo É que o certo. Fusion. O negócio tem um pouquinho de delay. Mas enfim. Essa é a peça que a gente escolheu. Ela é basicamente uma peça que segura as válvulas, é um capacete de meio que rejunção. E a gente pegou ela porque ela é uma muito utilizada para fazer exercícios no AutoCAD, etc. Só que a gente nunca tinha pego esses que a gente já tinha feito anteriormente e colocado para usinar para ver o quão fácil ou difícil ela realmente é, né? Então a gente pegou uma peça que tinha uma dificuldade média, assim, que a gente pensou na parte de usinagem, sem muito desafio, mas com algumas coisas que ia ser um pouquinho mais complicado. E a gente fez a modelagem dela. Vou pegar aqui o design primeiro para mostrar, né? Tá aqui a peça, então todas as especificações igualzinho como estava na imagem, e a gente fez a manufatura dela. Eu vou pegar cada parte da manufatura e simular ela primeiro, e depois eu vou simular ela em geral, uma velocidade bem mais rápida. Bom, para começar, a gente fez o faceamento do estoque, que era de 170 milímetros por 170. A peça, se eu me lembro corretamente, o diâmetro total dela é 160. Então a gente imaginou um estoque com só uns 5 milímetros a mais para cada lado, umas coisinhas assim, para não ser algo super absurdo na parte de fazer o esvaziamento do resto. Então primeiro a gente faz o faceamento aqui, né? Como você pode ver, ele vai passando os níveis, tudo certinho. E a gente vai fazer o contorno da nossa peça, que é a parte circular. Vou deixar aqui. Não sei se vocês conseguem ver a animação direito, de vez em quando o Teams dá uma bugadinha para mostrar vídeo. Mas, como você pode ver, ele vai passando pelos níveis. Aqui mais lentamente para ver. Então basicamente isso. Vai tirando o estoque em excesso dos lados que a gente tinha. A partir disso, a gente já começa a fazer os buracos que a gente ia colocar, os parafusos no caso. Então, a gente faz um adaptive clearing dessa área, né, para poder tirar esse material. A gente está utilizando todas as velocidades, considerando que a peça é feita de aço inox. Então, a velocidade de entrada da... Nesse caso aí, eu acho que a gente usou uma de milling mesmo. Acho que, se eu me lembro corretamente, de 12 de diâmetro. E foi uma ferramenta customizada, porque algumas não tinham o comprimento que a gente queria, né? Você vê que no início ele deixa esse pedacinho no início e aí ele vai tirando esse do meio, que é onde vai ser o centro dos nossos buracos que a gente fez na parte de drilling.
que é a próxima. Então né, processo de drilling muito simples. Com Wrap It Out, a gente não fez com Bore Drilling ou essas coisas todas, essas outras opções que a gente tinha, porque a gente pensou em uma ferramenta simples de, né, perfuração. Como você pode ver até no fundo, a gente fez tudo certinho, não tem material ainda na parte de baixo, tem que fazer o drill through, como a gente sempre lembra das aulas do César. Aí aqui a gente fez mais um Adaptive Clearing, mas dessa vez da parte central. Então no mesmo processo, vai tirando material, essa parte meio helicoidal aqui. Deixa eu ver tudo certinho aqui. Agora eu vou um pouco mais rápido, porque essa parte é basicamente só... essa parte é interessante. Então, como a nossa peça tinha um ângulo de 8 graus numa das partes do material, para fazer essa superfície completamente lisa, nós tivemos que utilizar um plano também com esse 8 graus e usar ele como nosso eixo de referência para poder fazer para tirar esse material em excesso sem ficar os degrauzinhos que normalmente ficaria se você fizesse só por níveis. Porque se você fizer por níveis, mesmo que seja com uma flat end, mesmo que seja com uma ball end, você vai acabar meio que com os dentinhos que depois você teria que refazer, fazer um retrabalho e ia ficar ineficaz. Então a gente fez essa solução de tiltar basicamente em 8 graus. No caso, a gente está tiltando, né, a ferramenta. Não sei se as máquinas conseguiriam fazer isso, admito, mas tiltar a peça em 8 graus era a solução mais possível dessa parte para poder fazer esse processo. A outra, que é a Adaptive Weight, é basicamente a mesma coisa, não dava para fazer esse processo utilizando um só, né? Porque um é 8 graus para cá, outro é 8 graus para lá, então tive que usar 2 planos e a gente só depois fez o baseamento do resto. E aí a gente chega na parte final, que é fazer o buraco aqui do meio. Então aqui. Mesmo processo, né? Tira o material, forma helicoidal. E esse é basicamente todo o setup. Vamos ver se dá para simular tudo aqui. Vou colocar mais rápido, porque esse ponto todo mundo já viu o que acontece. Sobre esses pedacinhos que ele deixou, isso é condição do Adaptive Clearing. A gente tentou tirar eles de uma maneira única, né? Tirar todo o material daquela área. Não conseguimos, mas se você tiver alguma dica, professor, eu agradeço bastante. E é basicamente isso. Essa é a manufatura dessa pecinha que a gente escolheu. Alguma dúvida? Primeiro eu queria perguntar exatamente quais foram os pedacinhos que você falou que ele deixou para trás. Claro. Deixa eu pegar aqui. Então, durante o Adaptive Clearing, ele primeiro retirou a parte externa e depois ele retira essa parte aqui do meio, que é o centro onde entra os parafusos. Eu acho que isso é por causa que a face que a gente escolheu no Adaptive Clearing, a gente teve que escolher 2 faces, né? Uma que era a face externa e outra que era a face com um buraco. Só que eu tentei, junto com o Gustavo, tirar essa partezinha, só que a gente ficou meio preso nisso, mas funcionou, né? A gente conseguiu fazer o que a gente queria, só que poderia ter sido mais eficiente. Em vez de retirar o que estava ao redor e depois retirar o do meio, já retirar toda essa parte interna, para não ter que fazer esse outro processo aqui que ele faz depois. Como você pode ver, a partir daqui que ele vai, aí ele vai por cada um. Isso daí a gente não conseguiu muito ter. Dá mais uma complicação desnecessária. Ele faz o trabalho, mas é uma complicação desnecessária. Realmente. Ele entendeu como, sei lá, como um furo, alguma coisa assim. Precisa dar uma olhada realmente na ferramenta, na operação, porque às vezes essas operações adaptativas assim,
elas funcionam bem, mas às vezes elas não entendem exatamente o que você quer fazer, sabe? Eu até acho que se ele tivesse feito primeiro essa parte que ele fez por último aí de remover esse pedacinho, seria menos problemático em termos de usinagem, porque aí você faria como se fosse um furo e depois você usinaria o resto. Assim, não faz muito sentido, mas funcionaria melhor. Quando você fica com pedaços assim da ferramenta não, da peça, pedaços pequenos assim que estão ali em balanço, né? E você tem que usinar isso, o risco de quebra de ferramenta é meio grande, sabe? Porque enfim, você tem algo que não é, algo que pode ser flexível, né, dependendo da conexão com a peça ali, e aí a hora que a ferramenta vem, você pode ter uma microcolisão, uma coisa assim, isso daí pode dar pode dar umas coisas erradas. Entendi. Mas, bom, pelo menos a usinagem está feita, né, e, é, e assim, é questão de mexer nos parâmetros mesmo para dar uma melhorada. Essa questão das superfícies inclinadas aqui, você fez um tilt na ferramenta, é isso que você estava explicando? É, Você então, pode. porque o próprio Inventor não, o Fusion, ele tem, por exemplo, esse multi-axis aqui, né? Ah, Que entendi. essa é uma das opções que ele tem. Eu não acho que é todas as máquinas que têm essa capacidade, Não, então, mas exatamente. Você respondeu o que eu ia perguntar, porque realmente falei, cara, a fresa que a gente tem, pelo menos a que a gente tem no laboratório, ela é 3 eixos, né? Ela não permite essa inclinação mesmo. Essa usinagem multi-axis aí que você fez é para fresas de 5 eixos. Aí eu entendi, eu falei, tenho uma pô, solução bem simples para ela, se você for usar numa de 3 eixos mesmo. Que em vez de você fazer esse processo tiltando a ferramenta, você faz isso com mexe a na peça. peça. Isso. Isso nesse caso não teria nenhuma interferência com o projeto final, porque é só essas duas superfícies, esse buraco se manteria a mesma coisa. Você vai lá, tilta 8 graus para cá e depois para cá e você faz a superfície. Mas para poder executar isso no Fusion, eu tive que tiltar a peça, não tinha opção de fazer isso Entendi. na desculpa, na ferramenta e não na peça, então tive que fazer Sei. isso. Até dava. Na verdade, você podia ter criado um segundo setup e nesse Uhum. segundo setup você poderia ter feito, né? Então a ferramenta ficaria reta, você inclinaria a peça, mas o resultado seria o mesmo, né? É só uma questão de referencial aí. É, e aí, quando você fez, uma última pergunta da minha parte aqui, quando você fez as passadas aqui, tanto dos os adaptives quanto o contour aqui, vocês Uhum. fizeram uma passada só. Vocês pensaram na questão de acabamento? Ah, qual que é Se- uma passada só? É que a gente fez várias passadas, assim, por exemplo, aqui no essa- do contorno a gente. Não, sim, mas a pergunta é a seguinte, por exemplo, vocês fizeram essa. Deixa eu me expressar melhor. Quando você faz a usinagem da peça, normalmente você faz um desbaste bruto, deixando um pouquinho de material ainda, né? Então esse desbaste bruto você detona, e depois nesse pouquinho de material você faz o acabamento, né? Então você dá entre Ah, sim. aspas, uma segunda passada ali, mais devagar, tal, processo um pouquinho mais controlado para fazer acabamento. É que É, como o Inventor, o Fusion, ele tem a opção de fazer passagens. Deixa eu ver se eu consigo até exemplificar aqui. Então você vem aqui, né? Tem as passagens multiple depths. E uma das opções que a gente tem durante isso é o smoothing, né? Que é para deixar ele já com acabamento mais do que a gente quer. Tem o stock leave, que é essa coisa de deixar um pouquinho do negócio para depois você fazer essa segunda parte. Mas como a gente viu que tinha como fazer isso já em uma só operação, uhum, a gente decidiu deixar, então, com esse processo de smoothing e sem deixar o stock to leave, porque ia ser redundante, né? Você deixa o negócio com a superfície certa, só que você deixou ainda um pouco, mas pra quê? Então, foi essa escolha. Tinha essa não. escolha também de fazer e depois
Uhum. fazer a passagem. Só que como a gente entendeu que a manufatura desse, já colocando essa opção de já fazer isso, a gente achou desnecessário e só colocamos esse processo. Tá, entendi. Não, eu queria entender mais o que vocês pensaram. Foi até bom que você abriu essa aba de edição aí do processo, porque eu realmente queria dar uma olhada. É, tem algumas operações, e agora eu não estou certo de se essa é uma das operações mesmo ou não, mas tem algumas operações que são específicas para usinagem bruta, tem umas que são específicas para acabamento e tem umas que fazem os dois, né? Então, Uhum. provavelmente... Eu lembro de ter visto uma que também tem o roughening, né? Que é essa parte de deixar mais o bruto que você falou. Exato, Eu, eu, exato. eu não acho que é o Adaptive Clearing, mas eu acho que tava no Contour. Eu vou ver se eu consigo achar aqui. Talvez esteja aqui. Aqui, Roughing Passes. Eu acho Isso, que é isso. exatamente. Exatamente. Aí você consegue fazer passos, esses de roughing aí, que eles são passos mais largos, né? Porque você não precisa de muito acabamento mesmo. E aí depois você faz os passos de acabamento. Não, mas beleza. É que eu só queria entender mesmo como que vocês pensaram no processo dessa peça. E essa peça, qual que é a finalidade dela mesmo? Conta Ela é mais. colocada geralmente em válvulas, né? Pelo que a gente tinha visto. A gente primeiro pegou uma peça que era de um exercício e a gente Uhum. depois foi pesquisar o que ela faz. Ela é basicamente um capacetinho que basicamente dá um reforço na válvula, vamos dizer assim, Entendi, certo? entendi. Não, Então, mais pra deixa eu só saber pegar a imagem. assim. Aqui. Então, É, né? Válvula, parafusos e é um capacetinho que dá um reforço. seria tipo Então um é. assento pra válvula assim. É, tipo Sei. isso. Aí a parte nessa peça, a parte crítica para acabamento mesmo, se fosse seria só essa parte central aqui, né, que você tem onde a válvula iria assentar mesmo, né? As outras Uhum. partes não precisam, não tem necessidade de ter um acabamento tão bom assim. Não sei se ela for encaixada em algum lugar, talvez essa parte lateral, essa parte externa aqui, talvez precise de um acabamento mais legal, mas aquela operação que você fez já está É. bem tranquilo. E tanto que a Mas gente não viu nada nas instruções de colocar um pouquinho mais ou mais ou menos para dar uma folguinha ou alguma coisa do tipo. A gente não viu nada disso na uhum. instrução de fazer a peça. Então a gente fez tudo conforme as instruções e, né, acho que funcionaria. Sim, legal. Não, beleza então. É, Então, obrigado pela apresentação de vocês. Gostei bastante. Era mais essas perguntas que eu quero fazer mesmo para ver como é que vocês pensaram no Uhum. processo aí. E beleza, vamos pro próximo grupo. Próximo Acho que grupo, vou voltar para a ordem agora. O Rodrigo já entrou aí? Pedro Rodrigo já Entrou, entrou. professor. Tô aqui, professor. Beleza. Só não aparece pra mim, professor. É estranho. Tem sempre alguém que tem que me convidar pra entrar. Ué? É sério. Pô. Bom, então Geralmente eu vamos. tô com... Daí hoje foi o Guedes que me convidou. Entendi, que esquisito. Bom, vamos lá então, grupo de vocês, Thaís, Rodrigo e Vinícius Guezzi. Vamos lá. Sim, vou compartilhar. Vocês já estão vendo aí? Uhum. Sim, Thaís. Tá. Então, nossa peça era a Steam, né, do Narguile. Uhum. Só para resumir, a gente dividiu em 4 setups, e aí cada um vai falar algum desses. Uhum. A gente dividiu esses setups nessa parte aqui. Então, o setup 1 vai fazer toda essa parte da peça, o setup 2 vai fazer essa parte da peça, e o setup 3 vai fazer os furos. Os furos no meio da peça. E que eu tô com o mouse. Tá. É isso. Aí agora eu vou começar a simulação.
E o Guese vai falando desse primeiro setup. Bom, primeiramente a gente faz o faceamento do tarugo e depois faz um desbaste bruto do tarugo para chegar. Pode até aumentar um pouquinho a velocidade deles. Faz um desbaste bruto do tarugo até o diâmetro ali de cima. Depois a gente usa uma ferramenta de lado direito, né? Depois a gente usa uma ferramenta neutra para fazer um desbaste dessa parte mais fina dele, certo? Depois a gente vai utilizar essa ferramenta de groove para dar uma angulação melhor ali, o desbaste que não tinha ficado muito bom. E depois a gente acaba utilizando uma outra ferramenta do lado direito para dar um acabamento fino à peça, certo? E essa ferramenta agora, essa última ferramenta, a gente teve que criar ela, que é para fazer um rebaixo, que ele tem bem ali, um rebaixinho chato, que ele tem chato de fazer assim, né, basicamente, que é bem ali na rosca, assim, tá vendo que ele tem um rebaixozinho? Então foi isso, um acabamento bem fino ali para deixar ela mais lisinha, né, tirar o que o desbaste bruto acaba deixando sempre alguns pontinhos, alguma coisa assim. Pra deixar mais bonitinho, assim, lisinho. Aí no segundo setup, o Rodrigo vai falar, eu acho. Daí já no segundo setup, professor, a gente já faz um desbaste bruto do material. Só uma coisa. Desculpa aí, Rodrigo. Pausa aí, Thaís, por favor. Primeiramente, professor, a gente tinha pensado... Desculpa, aqui o movimento é complicado. Relaxa. Primeiramente, a gente segurou o tarugo pelo lado esquerdo, né? Depois a gente colocou um suporte do lado direito e inverteu ele de lado, certo? Tá. Verdade, isso é importante. Tá. Pode continuar, Rodrigo. Desculpa te interromper. Após fazer esse desbaste bruto do tarugo, a gente vai fazer um faceamento, que vai dar um ajuste mais fino assim para a peça, e por último a gente vai fazer um acabamento para deixar mais organizado, né? Deixar mais liso a peça, né? Descagado. Clica em cada setup, tá aí. Simula cada setup aí separado. Não, pronto, deu certo. Aí. Pera aí. Pro meu, é que... Então, o problema é que a peça fica assim. Se eu faço animação... É verdade. Ai, não. Peraí. Eu apertei errado. Peraí, professor, vou colocar de Tudo novo. bem, não tem problema não. Aqui. Vou colocar mais rápido. Vou chegar na minha parte. Essa setinha que tem uma bolinha do lado, se você quiser, ela pula a operação, ela pula para a próxima operação. Então deixa eu colocar mais lento e pular para a próxima operação. Lembrei disso. Do Rodrigo. Pronto. Então, para o terceiro setup, a gente primeiro usa uma ferramenta para fazer um pré-furo. Aí ela faz o pré-furo. E depois vem a ferramenta do drill fazendo o furo. A gente colocou que ela entra de 10 em 10 milímetros até vezes com 70 milímetros para melhorar, né, na precisão da ferramenta e tudo. Faz o pré-furo no quarto setup, já faz o pré-furo e o furo também do outro lado. E fica com uma ferramenta de rosca para fazer o acabamento da rosca também desse setup. Isso. E aí finalizou. Legal. Eu tava preocupado com essa rosca aí. Sim. É uma rosca meio chata. Primeiro, aquele rebaixo, professor, que a gente fez no primeiro setup, tanto que eu não tinha pensado naquilo no momento. Então, quando foi fazer a rosca, a gente até tinha terminado, foi fazer a rosca, aí trombava. Eu falei, nossa, esqueci de fazer o rebaixo aqui. Aí a gente voltou no primeiro setup e fez o rebaixo ali. Entendeu? Isso mesmo. Precisou fazer o rebaixo antes para dar certo de fazer toda a rosca, né?
Até no começo aqui, nessa parte, ela faz um pouco a rosca, mas finaliza aqui no quarto setup. Tá. Para fazer o Nossa, bem desenho. bonita. O que você achou? Achei bacana, achei bacana. Para fazer o desenho da peça, vocês usaram só círculos ou teve só arcos circulares ou teve outras ferramentas que vocês usaram para fazer o desenho? Desculpa, professor, você pode repetir a pergunta que o Sim, movimento aqui me atrapalhou. Não tem problema. Para fazer o desenho do perfil da peça, vocês usaram só arcos circulares ou teve outras coisas que vocês usaram? Não, professor, quando eu fui fazer o desenho, eu acabei até esquecendo. Fazia tempo que eu não fazia um desenho grande assim. Uhum. Peraí, só um minuto. Meu Deus. O que ele tá querendo dizer é que tá tudo separado aqui, ó, tá vendo? A gente fez tudo por segmento quando eu fiz com o É, Guilherme. eu A gente fui podia ter fazendo- feito o desenho de uma Fui vez. subindo por partes, assim, sabe? Fui desenhando um em cima do outro, assim, vamos dizer. Depois a gente Sim. pensou que poderia fazer toda a geometria e dar um revolve e tal. Aham. Achamos que isso ia atrapalhar, né, ao fazer para escolher, para selecionar a geometria, né, de onde Aham. vai e tal, mas não atrapalhou. Então a gente preferiu não Vou mexer. Vamos mexer no desenho, isso. mexer no Entendi. desenho. Então vocês fizeram tudo na base da extrusão mesmo. Isso. Entendi. Nossa, Mas nem... a gente Deu um trabalho legal, viu, professor? Falar Não. a verdade. Deu um trabalhinho bem grande, assim, vamos dizer, na verdade. Exatamente, cara. Eu vou Acho ser que honesto no que... final que acabou ficando até mais difícil eu fazer o desenho do que o pessoal me ajudando depois a fazer a usinagem de toda a peça mesmo. Não, exatamente, cara. Eu nem sei como é que faz isso daí tudo por extrusão. Eu precisaria dar uma sentada, dar uma pensada, cara. Porque a primeira coisa que eu faria é por revolução mesmo. Nossa, Sim. cara, entendi. Legal. Beleza, aí vocês falaram que vocês iam fazer um acabamentinho aqui, todo diferentão, mas dada a complexidade do desenho, ficou por isso mesmo, né? O senhor acabou enrolando. E eu até acabei, pra falar a verdade, eu até tinha acabado esquecendo e a gente lembrou disso ontem. Uhum. Só que a gente já tinha finalizado tudo, aí acabou que, vamos deixar assim aquele detalhe que ele tinha falado. O único Não, acabamento entendi. que ficou aquele risquinho ali no meio da peça. Foi um acabamentozinho que a gente fez. Sei. Legal, pessoal. Então tá bom. Acho que deu para entender bem o processo que vocês fizeram. Realmente vocês usaram várias ferramentas. Achei interessante vocês terem feito o furo pelos dois lados e não terem criado uma broca imensamente longa para fazer um furo só. Pensou, tipo, não vamos criar uma broca, fazer um furo, tipo, é quase que impossível fazer um furo tão grande, né? Aí a gente pegou e fez dos dois lados certinho. Exatamente. tinha arrumado o setup que o Guedes falou, a gente achou mais fácil isso. Uhum. Eu lembrei de uma outra coisa que a gente ia falar. A gente precisou criar a ferramenta para rosca só e para fazer esse rebaixo aqui, porque aí a gente colocou já no diâmetro dela. Uhum. A gente primeiro começou com um setup só. O problema era a questão das alturas aqui, que batia para ficar bem detalhado esse fundo aqui. Foi a forma que a gente achou de dividir em dois setups e devagar nas alturas da peça, assim, sabe? Isso. Uhum. E acabou que ficou bem organizado, né? Eu achei, tipo, separou por setups bonitinho, ficou tranquilo. Exatamente, era esse nível de desafio que eu tava querendo mesmo, sabe? De você vai tentar usinar, você fala, puta, mas tromba aqui, entendeu? Puta, esse setup não tá pegando, não dá ângulo pra ferramenta entrar, pra fazer o acabamento que eu quero, vou ter que mudar setup e tal. Era isso aí mesmo. Só olhando a peça assim, é que hoje, agora, depois que eu passei por tudo, eu consigo ver. Mas olhando a peça assim, eu não ia saber, quantos setups será que eu vou precisar, ou será que dá pra fazer em um tal. Aí foi teste e tal, e cheguei à conclusão agora que ficou legal essa divisão, sabe? Não sei se é a melhor, mas ficou legal.
Não, ficou bacana, assim. A questão de quantos setups que vai precisar, no fim das contas, vai muito da escalabilidade que você quer para a peça, né? Então, se é um negócio que você vai produzir milhões de unidades, o processo tem que estar bem enxuto mesmo. Mas se é um negócio que não vai produzir tanto, aí depende. Então, às vezes que olha, eu não manjo nada de narguilé, para ser sincero, nunca fumei isso daí e nunca fui atrás também, não conheço muita gente que fuma e tal, mas não sei nem se esse é o termo mesmo, se tem outro verbo, mas eu imagino que seja um negócio mais artesanal de fazer, que assim, tem bastante narguilé por aí, mas imagino que não seja um negócio em escala de milhões de unidades por dia, assim, que você tem que fazer, então... Ele é bem enxuto, assim, se for ver em questão de unidades produzidas por dia. Inclusive tem essa marca que a gente meio copiou, chama Sultan, ela é brasileira. E daí eles fazem pouca quantidade, eles não fazem muitas. Eu imagino mesmo. É um mercado de nicho, né? É um hobby. Professor, Oi. mas só um comentário. Eu acho que essas peças são feitas bem, tipo, torno assim mesmo, porque você pega algumas que não são tão boas, você consegue ver na mão o acabamento, tipo, nessas partes cilíndricas de mangueira e tal, você consegue ver meio que uns frisozinhos de usinagem, assim, sabe? Tipo, quando você passa o dedo, faz aquele, tipo, uma escadinha. Sim. Então deve ser torneado, assim, em grande escala até, e nem com tanto detalhe, mas o acabamento depois, tipo, manodizagem e tal. Eu imagino que Depende seja... da marca. eu imagino que seja torneado. Eu não sei, a minha questão é que eu não sei se, tipo assim, se os caras investiram num CNC para tornear isso aí em escala mesmo, entendeu? Por isso que eu tô... É só uma observação de processo mesmo, que vocês falaram, pô, tem vários setups, mas que nem... tem 2 setups que vocês fizeram, que uma hora a peça tá de um lado, né, que vocês fazem a usinagem, e aí quando a peça tá desse lado, naquele setup já daria para ter aproveitado e feito a furação de um lado, né? Mas não, vocês viraram, depois virou de novo, depois virou de novo. Não que esteja errado, não isso, mas estou dizendo assim, talvez seja uma forma de otimizar, porque toda vez que você tem que trocar o setup, o tempo comparado com o tempo de usinagem é meio grande. Verdade, professor. Já daria para dividir em 2 setups ao invés de 4. Mas só isso, pessoal. Achei que tá bacana. Uma peça que até surpreendeu vocês pela complexidade aí, né, do processo. Bastante, professor. Né? Não, então tá bom, gente. Então, beleza. Perfeito, então. Obrigado pela apresentação aí, pessoal. Agora Valeu, professor. Valeu. Agora eu vou chamar o grupo número 3, que é o grupo do William, do Felipe e do Matheus Afonso. Boa noite, professor. Boa Tudo noite. bem? Bem. Boa noite, professor. Boa noite, William. Tudo bom? Bom, e você? Tudo jóia. Boa noite a todos também que estão na chamada. Vou compartilhar a tela aqui. Um minutinho. Acho que a galera lembra desse desenho. Sim. Lembra pouco do desenho. Desenho de opção que a gente fez em modelagem 3DA e usando também em modelagem 3D. Uhum. Isso acabou sendo um desafio porque, no final das contas, ele não é uma peça que normalmente é usinada, né? A não ser que para fazer só os ajustes e o acabamento, né? Mas a gente fez uma usinagem a partir de um bloco. Uhum. Porque ela tem um tipo de geometria na parte interna que, como eu tinha comentado na outra aula, ela realmente impossibilita que a gente faça todos os detalhes, né? Uhum. Seria necessário uma ferramenta de fresa que ficasse em cotovelo, né? Ou seja, impossível fazer. Então, quando a gente passamos pro Fusion, vocês estão vendo? Não, né? Uhum. Conseguiram passar pro Fusion? Não, eu tô vendo o PDF. Não sei quem é que tá Você compartilhou a screen ou você compartilhou só o negócio?
Não, eu vou compartilhar agora o Fusion. Espera um pouquinho. Ah, tá bom. Vocês estão vendo agora? Sim, agora sim. Beleza. Então, a nossa peça é essa daqui, né? Uhum. Nós fizemos em 5 setups, basicamente. A gente fez em tantos setups porque a peça tinha que mudar de posição, né? Uhum. Na hora que está fazendo a usinagem, você vê apenas a posição da ferramenta mudando. Então, eu vou fazendo setup por setup e vou posicionando a câmera para tentar visualizar da melhor forma, né? Uhum. Vou começar explicando o parte externo. Pode falar, Will. Não, você vai falar assim, vale ressaltar que nesse caso a gente dividiu em 5 setups, mas a gente dividiu a gente pode dividir isso em 2 processos, né? Uhum. A usinagem da parte externa e a usinagem da parte interna. Uhum. Pode prosseguir, Só uma pergunta antes de vocês continuarem. O Matheus do grupo de vocês não tá online, né? Não tô vendo ele. Pois é, eu também. Tá, não, beleza, pode continuar. Então, eu vou começar falando da parte externa. Ela vai do setup 1 até o 4, né? Uhum. Ou seja, ela engloba os 4 primeiros setups. Uhum. Nós fizemos primeiro o setup 1, ele primeiro faz um faceamento, deixa eu posicionar aqui. Simulação. Então, ele faz primeiro um faceamento, Uhum. né, para poder chegar próximo a um faceamento de desbaste, para poder chegar próximo da parte superior do pistão, né, aquela cabeça abaulada, né? Uhum. E logo depois a gente faz um roughing de desbaste puro. As duas foram feitas com a mesma ferramenta, né, com uma de roughing e de direita, né, que a gente utilizou. Ela vai fazer todo o acabamento externo. E aí a gente pegou e trocou para uma ferramenta para fazer um acabamento. A gente fez um profile finish. Uhum. Essa parte foi um pouco desafio, porque assim, a gente teve que fazer a ferramenta, porque quando você vê ela de lado aqui, a gente precisou mudar o holder. Isso é que estava dando um problema para a gente. O holder, a gente conseguia fazer a parte de corte da ferramenta, que é a parte em amarelo, do jeito que a gente queria. Só que ela ficava até mais ou menos aqui, ó. Então a gente teve que mudar o dimensionamento do holder para que ele acompanhasse, porque ele dava colisão o tempo todo, quando você fazia. Outra coisa, a gente também mudou para single groove, porque quando a gente estava fazendo outra forma, ele acabava, sempre na hora que ele estava fazendo o acabamento interno, ele acabava batendo nas laterais, ele batia o holder nas laterais. Então a gente preferiu fazer uma ferramenta já com as dimensões do furo, né, do sulco, né, para parar com essas colisões, né. Então, continuando aqui a simulação, a gente fez ele direto, né. No próximo setup, a gente mudou e a ferramenta vem pelo lado contrário. Justamente porque a gente imaginou o seguinte, né? Mesmo que haja por exemplo, como a gente fez o desbaste desse lado, a gente ficaria muito complicado, ela poderia ficar muito próxima, ou a parte do holder da ferramenta poderia ficar muito próximo da castanha. Então a gente achou melhor mudar o posicionamento de aprisionamento da peça. Então a gente trouxe ela para o lado de cá. Né? Ô Felipe, se Pode você falar. quiser, a título de sugestão, bota essa janela do Simulate na direita, que você quase não mexe ali. Obrigado. Muito obrigado. Só põe embaixo do cubo ali, só põe do lado do cubo pra você ver que você mexe. Aí, pronto. Fica melhor. Obrigado, Milton. Imagina. Então a gente fez o acabamento, deixa eu diminuir um pouquinho a velocidade. E aí a gente fez o faceamento, que seria o faceamento final para poder chegar nas dimensões da peça, né?
Aí, próximo setup é o setup para fazer esses furos laterais que vem o pino que segura a biela mestra, né? Só um detalhezinho. No outro Groove, a gente fez outra ferramenta específica também, porque esse sulco ele é menor. Então a gente utilizou o mesmo princípio dos quatro primeiros, a gente utilizou para esse, a gente utilizou o single groove. A gente só mudou a dimensão porque os 4 primeiros sulcos eles têm 4 milímetros de largura e aquele suco tem 3. Então a gente teve que só mudar uma ferramenta. Pode prosseguir, Felipe. Sim, desculpa, eu realmente tinha esquecido dessa parte. Mais uma das ferramentas que a gente fez, né? No processo. No terceiro, a gente estava trabalhando com as ferramentas, vários setups, que a ferramenta, a gente tinha que mudar a posição da ferramenta, né? Então a gente fez o core, né, que é o equivalente ao elíptico lá do Sinotrain, né, para poder fazer aquele desbaste inicial. E aí a gente fez um ponteamento, né, com um drill central, né? Famoso pré-furo. Outra coisa, a gente também fez o drill. Porque a gente achou que, como ele ia adentrar um pouco aqui, a gente ficou com receio de fazer um bore aqui também, com uma ferramenta que já existisse, e acabar esbarrando também a ferramenta nessas laterais aqui, porque ele vai relativamente profundo aqui. Ô, Felipe, Oi, se eu não me engano, esse drill tava na biblioteca, tá? Qual que foi aqui que a gente fez? Foi o bore? Não, a gente cancelou aquela. Eu sei que você tá falando, mas a gente cancelou aquele drill lá. A gente cancelou. A gente refez esse setup aqui umas 2 vezes. Porque a gente estava fazendo planejamento justamente para não acontecer isso, aí a gente acabou optando por usar a drill maior. Esse tinha na biblioteca. Quando eu chegar, eu assumir, eu comento sobre isso do drill que foi criado. Mas pode prosseguir, Felipe. Pode prosseguir. A gente avançava de pouquinho, né? A gente colocou um sistema de resfriamento, né? Básico no próprio Fusion. E para poder fazer o próximo setup, ele é idêntico a esse daqui, só que ele vira a peça, né? Mesma coisa. Beleza. Agora é o setup 5, que é a parte interna. Bom, partindo para a parte interna, a gente teve um planejamento inicial que era fazer um desbaste programado, né? Que seria fazer. A gente planejou. Pode parar um pouco ainda. Eu vou explicar como. A gente tinha planejado, primeiramente, fazer um desbaste em partes. Entretanto, quando a gente foi avançando, a gente utilizou o Adaptive Clearing. O Adaptive Clearing ele é muito útil para fazer todo o procedimento de desbaste principal, porque o foco desse comando é retirar grandes, ou como o próprio nome diz, quantidades massivas de material de uma vez só. Então, nesse caso, ele é muito útil. A gente utilizou um step down de 1 milímetro. A gente utilizou um step down de 1 milímetro. Alguém está fazendo muito barulho. Peraí que eu acho que é aqui em casa. Desculpe. Não, para. Aí. A gente utilizou um step down de 1 milímetro, porque já que o Adaptive Clearing ele vai tirar uma quantidade muito grande de material, a gente já aproveita para dar um acabamentinho decente, para ele não ficar uma quantidade tão grossa de material. Vocês vão ver que vai sobrar uns degraus no cilindro interno. Pode começar a simulação. Se você quiser dar uma acelerada, que ele vai demorar.
Inclusive a gente teve que tirar o peça aqui, senão a gente não enxergava nada. Então. É que tinha tanta linha aí que não dá. Pode aproximar um pouco, Felipe, por gentileza. Então, como vocês podem ver, o Adaptive Clearing ele é muito bom para esse caso. Pode pausar, pode diminuir um pouco a velocidade que ele vai pular pro próximo já. Diminui a velocidade um pouco. Aí, obrigado. Então, essa foi a primeira parte. Como vocês podem ver, sobrou um pouco de material nas bordas e se aproxima um pouco no cilindro interno. Os cilindros estrudados. Como vocês podem ver, sobrou alguns degraus, assim. Alguns degraus, ele não ficou perfeitamente redondo. Então a gente utilizou uma ferramenta de acabamento do Fusion, que é o Parallel. O Parallel, ele vai pegar basicamente a ferramenta e passar de forma paralela a todo esse volume que vocês estão vendo. A gente utilizou nas configurações um comando que ele passa nessa visão, ele vai passar de forma vertical e horizontal. Vocês vão ver, ele vai fazer um caminho passando nessa visão, ele vai passar de cima para baixo e da esquerda para direita também. Então ele vai fazer duas passadas basicamente. Pode acelerar um pouco. Aí, como vocês vão ver, o Parallel ele tá indo de cima para baixo por enquanto. Vocês vão ver a peça caminhando de cima para baixo, vocês vão ver da esquerda para direita. Aí, ó, tá vendo? Tá indo da esquerda para direita agora. Isso é bom porque dá um acabamento melhor e ele alcança mais uma maior área, tem uma maior área de cobertura. Aí. Por fim, como vocês podem ver, você pode voltar um pouquinho, clica na área antes do... Tá vendo no verde aqui, ó? Na barra verde, aqui. Clica um pouquinho no final do comando do Parallel. No final do Parallel. Onde tá aqui? Não, ali na frente. Antes do último comando. Vai pra direita. Isso, por aí. Não, pouquinho antes. Isso, obrigado. Deixa aí, deixa eu carregar agora. Pera aí que esse vai e volta, muito. Sofreu aqui, ligou todas as ventoinhas aqui, tá chorando. Isso que eu ia falar, eu tô ouvindo a ventoinha da GPU moendo aí, cara. Então, é triste. Só o Adaptive Clearing já dá muito. Então, como vocês podem ver, acima do cilindro estrudado na parte interna, sobrou um volume aqui em cima. Então, a gente decidiu, utilizando a ferramenta circular da parte de 2D do milling, retirar essa parte aqui de cima. Aí vocês vão ver que vai criar. A gente criou essa ferramenta. Como vocês vão ver, ela tem um diâmetro maior e um diâmetro menor. O diâmetro menor é o diâmetro que efetivamente vai cortar. E aí vocês vão ver que ele vai cortar toda essa parte aqui. Como não tinha ferramenta na biblioteca do Fusion, a gente teve que criar essa ferramenta para fazer esse comando circular. Vocês vão ver que ela vai fazer toda essa parte aí. Esse discão aí. Quando eu comentei contigo na última aula, professor, lembra que eu tinha falado que a gente teria problema da gente, assim, não fazer desbaste de toda a geometria da peça, sabe? Porque a gente fez uma análise, na verdade, até funcional, a biela mestra não vai pegar nesses pontos, sabe? Exato. Então, assim, a única coisa que aconteceria é que você poderia diminuir um pouco o peso do pistão. Com certeza você diminuiria o peso, mas funcionalmente não é um grande problema. Pode acelerar um pouco se quiser. Se fosse necessário realmente diminuir o peso, dava pra economizar em outro canto aí, sabe? Não precisaria necessariamente comer esses cantinhos que sobraram aí. Acho que não é isso que faria toda a diferença, não. Como vocês
puderam ver, sobrou um pouco de material, mas dentro do possível com as usinagens, com os processos de usinagem no Fusion, a gente usinou 95% de tudo, assim, no inicial. Então, assim, e analisando também a conexão com os outros componentes do motor radial, que é o desenho desse pistão é para o motor radial, o material que sobrou ele não tem influência na questão de encaixe, na questão de como ele vai encaixar na biela mestra, tudo, o pistão vai funcionar, vai exercer a função que ele tem que exercer. Ele não vai ter dificuldade nenhuma em encaixar com os outros componentes. Por isso, conversando e analisando o que a gente fez, a gente acredita que no geral a nossa usinagem foi bem sucedida. Não, legal. Professor, Pode falar. uma dúvida em geral, desculpa interromper aí. Imagina. O pistão, geralmente ele é um microfundido de alumínio, né? Aí você pega essas partes aí, não se usina aí dentro, né? Ele Exatamente. é fundido, tanto que se encaixa aí, tanto que é até poroso nessa região. É só essas partes que são mais lisas que tem contato com as outras que são usinadas, certo? Exatamente. Normalmente Tá. você tem essas partes dos anéis são usinadas, essa parte da conexão da biela é usinada, tem pistão que você vai encaixar um rolamento aqui, então tem que ter um acabamento legalzinho, né? Mas ele não é 100% usinado. É que aqui o desafio de usinar ele é mais a questão de você tem uma geometria que para usinar isso daí, ainda mais com uma 3 eixos só, é bem embaçadinho. Então, por isso que foi proposto usinar o pistão, né? Mas o processo de fabricação dele, você tem pistão fundido, né? Aí você falou que você tem, dá para ver a granulação dentro do pistão, por causa do processo de fundição, e você tem pistão forjado também. Tem alguns pistões que são forjados. Se eu não me engano, não é certeza, o motor AP ele tinha pistão forjado, se eu não me engano. E ele confere um pouco mais de dureza na cabeça do pistão, tal, isso aí deixa ele um pouco mais resistente. Mas isso aí que você falou é correto, sim. Não se usina pistão inteiro mesmo. Coloca antes, desculpa interromper, só coloca a usinagem completa enquanto isso, Felipe. Pra ver como ficou no final. É engraçado, né? O Fusion de vocês, ele tem esse problema de quando você põe para usinar por setup, ele não mantém a usinagem do setup anterior. Você tem que botar para simular geral. O meu fez uma atualização recente e ele não tem mais esse problema. Esquisito. Aí, como vocês podem ver, só um aviso, vocês podem ver que ele já dá pra ver o furo que foi feito, né? Dá pra ver que passou certinho, tem material comigo. Isso é uma coisa que eu ia perguntar também. O furo vocês não fizeram ele passante, né? Vocês fizeram ele só até uma profundidade ali. Não, ele não atravessa completamente, ele só passa o furo e termina. Eu também teria feito. Cada um deles faz o furo de um lado. Não, eu também teria feito dessa forma, porque se você fizesse o furo passante, vamos dizer que você quer aproveitar o setup pelo menos para fazer o furo, já põe o furo de fora a fora para fazer a usinagem da outra face depois ali, onde vai encaixar a biela. E depois para fazer essa usinagem da parte de dentro aqui pode dar uns problemão também, porque vai ter pedaços ali que você tem uma baita resistência porque tem material, daqui a pouco não tem porque você está atravessando o furo, e isso pode dar uns probleminhas na usinagem também. Na verdade, professor, eu até pensei em não fazer isso, eu nem comentei com ele, porque é o seguinte, uma vez eu fui tentar fazer um furo no torno, usando uma broca, acho que ela devia ter uns
15 milímetros, era uma broca bem de diâmetro razoável. Uhum. E eu fui tentar fazer um furo em alumínio. A peça que eu estava furando era alumínio. E ela tinha o furo, ela era um furo reto de mais ou menos uns 80 milímetros, mais ou menos. Uhum. E foi praticamente impossível evitar que ela começasse a formar um ângulo, o furo. Uhum. Eu percebi, aí quando eu conversei com o técnico lá que estava nos ajudando, ele falou assim, olha, você quer fazer um furo tão longo, tão comprido? Os furos normalmente no torno ou na fresa não são muito compridos, né? Eles não são muito profundos, né? Se você começar a aprofundar muito, a ferramenta, mesmo que você faça o sentido de vai e vem, ele acaba muitas vezes mudando um pouco o ângulo. Pode acontecer Então, mesmo. Aí eu preferi que fosse feito dessa forma, de um lado primeiro e depois do outro lado. Isso é uma questão mesmo, pode acontecer. E é difícil resolver. Se você faz aquele movimento de vai e vem, você dá uma corrigida. Assim, fica menos suscetível a essa angulação, mas mesmo assim se você tem material, ainda você estava furando alumínio. Se você vai furar um material mais duro, é pior ainda. E aí que quebra a broca. Porque ela angula, aí ela trava e quebra. Sim. Inclusive a gente não terminou o furo, porque não deu. O Ted falou, vai quebrar a broca, então vamos parar, vamos tentar achar outra forma de fazer isso aí. Só a título de explicação, quando a gente tava falando da broca, eu falei que eu ia falar da broca. A gente pensou antes de fazer o Adaptive Clearing, de furar isso aí até o final, na parte interna, com uma broca de 50 milímetros. E aí começar a desbastar o resto com outros comandos. Só que, uma broca... Pode terminar, Bruno. Não, você vai falar assim, que quando a gente viu o que o Adaptive Clearing estava fazendo, a gente decidiu manter e excluir essa broca absurdamente gigante, porque sem necessidade, né? O Adaptive Clearing fazia tudo. Então... Exatamente. Na verdade, a gente percebeu, enquanto a gente estava fazendo isso, que sim, ao contrário porque assim, a manufatura ela não é uma modelagem. Você não consegue pura e simplesmente mandar a ferramenta, por exemplo, sei lá, fazer um caminho determinado e criar uma geometria só de desbaixo e depois assim, atrás da geometria real da peça. Né? Ele não entende dessa forma. Então, aí o que aconteceu? A gente pensou em fazer, por exemplo, um boring de 50 milímetros, mas como é que a gente fazia? A gente mostrava para ele que ele tinha que parar num diâmetro de 50 milímetros e não tem nenhuma face da modelagem de 50 milímetros interna. Sim. Entende? Então a gente começou com esse desafio, e aí a gente primeiro fez essa ferramenta, mas aí depois a gente percebeu o quê? Que simplesmente não dava para fazer um desbaste, teria uma ferramenta para poder finalizar esse desbaste. Aí durante a tentativa de achar outra ferramenta, a gente tentou o Adaptive Clearing, e aí a gente começou a perceber que ele já estava fazendo toda a parte interna, inclusive a parte que estava sendo furado pela broca. Eu falei, então tira logo esse furo, porque não precisa. E aí, final. Só dá um giro, só para mostrar pro pessoal como é que ficou tudo. Não só a parte interna vocês já viram. Furadinho, mas tá todo o acabamento, suco, tudo feito. Então, legal. Beleza, gente. Eu vou passar para o último grupo agora, senão o tempo deles vai ficar curto, mas gostei bastante da apresentação. Realmente tem desafio pra caramba para fazer essa peça aí só usinando, né? Então acho que foi bacana, vocês conseguiram explorar bastante aí. Agora eu vou passar para o outro grupo. O Everton, eu já tinha dado uma espiadinha que ele está online. Então o grupo é o Everton, o Leonardo Araújo e o Vinícius Franklin. Pode compartilhar aqui, professor? Pode. Tá. Compartilhar a tela geral.
Aqui é só pra lembrar qual era a peça que a gente tinha escolhido, tá? Sim. Os dois abridores de diferentes modelos. Sim. Tá? Aí, aqui estão os dois. Depois que eu acabei pensando nisso, mas a gente não sabia muito bem o propósito, tipo, da atividade e tal, mas de desenhar os dois no mesmo bloco, assim, a ser usinado, sabe? A gente acabou fazendo separado, com algumas diferenças, algumas variações que eu tava pensando, mas podia ter feito em um só. Não sei qual que era o objetivo, assim, da atividade. Porque gerou umas dúvidas, né? Como você usou a gente de exemplo, tipo, de não demorar muito tempo para fazer e tal. Tipo, se era mais fácil eu fazer uma peça como essa, usinado todo o contorno com uma broca fina, ter feito um outro setup com uma broca média e ter furado aqui, e uma broca grande ter furado aqui, ou ter feito tudo com uma broquinha pequena, entendeu? Sim. Fiquei com umas dúvidas nesse sentido para ganhar tempo. Então, tipo, fazer dois juntas e tal. Mas daí a gente deu uma mudada, fez dessas duas formas. Tá? Então eu vou por a simulação direto. Eu vou falando. Tá. Eu tô meio zoado aqui. Então aqui a gente simulou o começo como se fosse uma bailarina, pra deixar ela... Eita, foi direto. Simulou o começo como se fosse uma bailarina, sabe? Pra ela planificar. E depois uma pra fazer o contorno geral. Nessa a gente usou área em estoque, tipo, rente à mesa, pra ela usinar e ficar toda essa parte, tipo, de scrap mesmo. E nessa outra a gente fez ela com uns outros tutoriais que eu tinha visto, de deixar o estoque maior, que é onde você usa a peça pra pegar, e depois você corta ela nesse sentido, sabe? Como a gente usou em 1 centímetro aqui, até pensei que eu não sabia a precisão, mas em usar o waterjet ou o cortador de plasma, sabe? O nível de profundidade, porque a nossa peça ela é bem rasa, né? Mas a gente foi pro tradicional mesmo, só pra testar. Aqui. Aí tentamos fazer umas variações também, tipo aqui pegamos só a parte que é ser usinada mesmo, você vê depois que ela faz as movimentaçõezinhas saindo, tipo uns quebra-cavaco que colocamos também. Mas pra tentar modificar, você vê que a área do estoque ela é um pouquinho diferente, né? A broca aí, professor, nesse caso teve que ser essa bem fina pra ele entrar ali, né, na curvatura da onde abre mesmo. Essa parte aqui. Aí tá vendo que ele não chega até o fundo porque era a parte que a gente deixou um pouco maior pra ter a pega e não ir direto na mesa, porque eu vi que tem como se deixar e depois você corta esse bloco inteiro e sair a peça, né? Mas imagino que peça assim deve ser feito numa placona bem grande, e eles vão usando ela, tipo, encaixando uma aqui com outra verticalzinha e usinando sem parar, assim, sabe? Se não for nenhum estampado ou algo assim. Mas a gente teve só alguns probleminhas, tipo aqui, assim, que ela fazia essa machucadinha, mas era na parte do scrap mesmo, então não tinha problema. Mas em geral é isso aí. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Essas dimensões dessa peça, vocês mediram de algum lugar ou vocês adotaram umas dimensões de vocês? Algumas a gente adotou e outras a gente achou num catálogo tipo de compras AliExpress, assim, online. Tinha umas medidas bem parecidas. Aí a gente foi roubando, mas não ficou igualzinho. O diâmetro aí, por exemplo, professor, de uma peça tá 20, da onde você coloca o dedo ali, né? Sim. De uma peça, se eu não me engano, é 20, da outra tá 22. Por exemplo, cada um varia um pouco, sabe? Onde a gente olhou. E tipo, se você olhar nas imagens online também, uma coisa que eu estranhei bastante, tipo, foi... Ela tem uma peça que parece ser um prensado aqui, assim, tipo uma parte de um outro material mais duro, que deve ser onde gasta mais, pra trocar, não entendi qual é o propósito dele. Então a gente fez meio que maciço também, direto, assim, essa bolinha aqui. Mas... eu imagino que dependendo do material que você usina pra fazer, talvez não seja necessário, né? Mas pode ser que precise mesmo, algo tipo um inserto ali na peça pra você poder trocar. E como deve ser uma peça de alta tiragem, assim, você pode ver nos detalhes que ela é tudo em canto vivo. Não tinha tanto acabamento, então a gente deixou ela bem real à realidade. Isso é uma coisa que eu ia perguntar realmente para vocês, porque essa questão, principalmente por ser uma peça, imagino, metálica, né, que a gente vai usinar, esse canto vivo nesse diâmetro interno aqui, ele é complicado, né? Porque você vai ter uma pessoa enfiando um dedo ali
e canto vivo, que é canto vivo, corta dedo, né? Então talvez fosse legal vocês terem incluído na geometria algum arredondamento nesse cantinho aqui. Para usinar isso daqui ia ser bem complexo, talvez usinar ele como um chanfro em vez de usinar como Teria que flipar a peça depois e fazer o outro lado também, né? Exato, né? Mas por essa preocupação professor, Oi, pode falar. Professor, na peça original tinha o chanfro, só que a gente decidiu não fazer o chanfro. Nessa aqui não. Ó, na primeira outra. Não. Deixa eu pegar uma Na imagem outra aqui. tinha. Ó, parecia bastante um canto vivo, sabe? Não é bonitinho. Sim, nessa Não, azul, mas sim. que eu tomei como base tinha 20, se eu não me engano. Ou, eu não lembro, na Esse verdade. modelo aqui, né? Esse aqui ele é até um Esse foi pouquinho mais. Acho que no começo da semana, eu não lembro. Mas se eu não me engano tinha um chanfro sim, professor. Né? Eu imagino que tem que ter. Aquela outra que vocês mostraram agora, essa metálica, ela tem um processo de acabamento, né? Que provavelmente não é usinado, mas você vê que ela sofreu um polimento, eles devem ter dado uma lixada nesses cantos vivos assim para evitar, porque realmente isso é uma preocupação que você tem que ter quando é peça que a pessoa vai realmente pegar na mão, é peça que você vai utilizar na mão. As partes onde a mão encosta, pelo menos ter canto vivo é complicadinho. Às vezes ela sofre aqueles micro jateamentos para rebarba, para deixar rugoso para tratamento e já tira aqui, né? Pode ser. E às vezes essa daqui eu pensei que era até por causa disso, por causa da tinta, ou anodização, tratamento e tal, que era para deixar rígido aqui. Mas pode ser também, né? Pelo jateamento geralmente tira essas rebarbas. Precisaria realmente às vezes não é na usinagem que você resolve, né? Realmente, mas precisaria eliminar esses cantos mais agudos aí, mais vivos aí. Deixa eu ver outra coisa. Eu ia perguntar um negócio com relação à usinagem. Tem algum motivo pelo qual vocês usinaram a parte externa primeiro e depois o diâmetro interno? Não. Acho que era mais porque era operação mais longa, assim. A gente começou por lá pra dar problema. Porque aqui, falei, na pior das hipóteses, coisa por uma broca inteira aqui. Mas você fala pra não fazer... Ou também por causa de tempo, né? Se você fala dela fazer esse contorno, quando chegar aqui ela meio que pular pra cá e fazer o externo ao mesmo tempo. A minha preocupação foi com relação porque a usinagem dessa peça aqui é uma usinagem que vai sobrar material, né? É uma usinagem que você vai cortar uns pedaços do estoque aqui. Então, por exemplo, você tem um pedaço grande do estoque aqui que vai sobrar. Na verdade, você tem dois pedaços grandes, né? E você tem esse diâmetro interno, que é um pouco menor, e você tem esse cantinho em cima do círculo, aqui embaixo do círculo, aqui no caso, né? Que também, isso, exato, que também talvez poderia refinar esse processo no sentido de pegar esse furo interno aqui e realmente desbastar ele, para sumir com ele, para não ficar uma peça que, por exemplo, a hora que você termina a usinagem, ela pode ficar solta aqui dentro, porque isso pode causar colisão também, sabe? Eu lembro que você comentou de deixar um pouquinho mais de estoque para baixo, para depois cortar, mas talvez seja, né, isso, mas talvez seja uma solução melhor você realmente desbastar ela, fazer um bore. Você pode até usar uma ferramenta grande que vai te consumir pouco tempo daí de usinagem, e eu usaria essa ferramenta grande já para desbastar esse triângulo, entre aspas, né, triângulozinho que sobra aqui em cima, porque aí não ficaria a peça para cair também. Aí depois você faria uma fixação diferente e aí fixaria a outra parte do perfil. Você fala prender por aqui, fazer esse usinado do interno e depois deixar aqui para fazer. Não sei se eu entendi bem essa proposta, mas... Não, tipo, usar ela nessa dimensão e usar como se fosse um mancal, a pinça para prender nessa região que vai ser cortada depois. Ou não? Não. Aqui essa região que vai ser cortada, realmente desbastaria ela, essa pequenininha, realmente desbastaria ela de cara, entendeu? Então você conseguiria prender esse estoque aqui, por exemplo, dos dois lados, e faz o diâmetro interno, faz esse cantinho aqui,
E aí depois que você faz esse desbaste, aí você troca a fixação para você poder usinar as partes aqui, porque realmente quando você está usinando, você não pode ter uma parte que cai no meio do processo, né? Porque aí é complicado. Aí talvez essa solução de deixar um pouquinho de estoque e cortar depois seja uma solução melhor para esse segundo caso. Você fala, tipo, deixar prender ela aqui e aqui, por exemplo, e desbastar o resto, né? Porque aqui tem um lugar para apoiar. Isso. Por exemplo, você poderia segurar, tipo, cortar um lado primeiro e depois fazer um apoio diferente já na peça, né? Porque um lado vai estar cortado e aí cortar o outro lado, alguma coisa assim. Não sei, mas trabalhar nesse processo aí, porque já dá para imaginar, né? Se você tem lá a ferramenta passando, girando, e aí uma peça que não estava encostando na ferramenta ou que não deveria mais estar encostando, ela solta, encosta, puta, cara, tchau ferramenta. Beleza? Tá. Foi uma das coisas que eu pensei também, porque tipo, se eu pegasse uma brocona desse tamanho, porque elas têm mais ou menos o mesmo tamanho, que é a parte que encaixa o dedo. Ter uma brocona dessa, se eu tivesse feito usinagem e usar ela para fazer essas duas passagens, é mais barato e mais econômico, tipo, em tempo, tal, do que usar uma pequenininha para ficar fazendo tudo isso. Entendeu? Eu acredito que sim. Na verdade, no fim das contas, você vai ter que dar uma olhada. Quem vai mandar isso daí é o tempo de processo, né? Supondo, lógico, que você tenha as ferramentas, né? Se você não tem a ferramenta, aí é complicado. Mas supondo que você tenha as ferramentas, quem vai mandar é o tempo de processo. Então você vai ter que dar uma estudada. Se passar com a broca fina em tudo é a melhor solução, ou se a melhor solução é adicionar um tempo de troca de ferramenta, mas reduzir um tempo de passada de ferramenta aí, e no fim um pelo outro acaba compensando o processo, sabe? Mas beleza, pessoal, obrigado pela apresentação de vocês. Deu para ter uma boa ideia do que vocês fizeram aí, de como vocês pensaram nas peças, tudo, e no processo como um todo, que é isso que eu queria ver no fim das contas, né? E bom, então é isso. Acho que a gente teve uma outra dúvida que eu ia perguntar, professor. Pode falar. Se eu fosse desenhar mais peças dessa, ou essa e essa junto na mesma usinagem, eu teria que no design deixar tipo, elas conectadas por uma pecinha bem fininha, assim, tipo de 1 milímetro, igual é com plástico injetável, que depois você vai e quebra? Ou você consegue deixar elas flutuantes, assim? O que eu faria se fosse usinar várias, você diz lateralmente? Elas dispostas lateralmente, como se fosse numa placa, assim? Porque na prática deve ser feito assim, né? Tipo um blocão, e aí vários modelos desse. Mas no caso, como a gente apresentar 2 modelos diferentes, pegar um bloco do dobro desse tamanho e ter essas duas peças na mesma usinagem, entendeu? Eu acho... mesmo setup, tudo. Eu não sei exatamente, talvez o processo de fabricação disso daí nem seja tanto usinado, mas supondo que seja usinado, talvez eles podem, um processo que é possível é você pegar um bloco desse aqui e usinar como se fosse uma peça dessa, usinar esse perfil dessa peça, só que em algo que tem uma altura ali no eixo Z, aqui no seu eixo azul no caso, uma altura muito maior, e aí depois você vai serrando, você vai, entre aspas, fatiando o negócio, e vai saindo várias peças. Daria para ser feito dessa forma. Entendi. Faz mais sentido. Como o designer é diferente, tava pensando, tipo, elas deitadas todas, tipo, várias pecinhas igual essa daqui, assim. Uma décima da outra, na verdade. Sim. Assim vai fatiando, fica mais fácil. Aí se você vai usinar essas peças aí, realmente, uma das estratégias pode ser você deixar alguma coisa realmente conectando as peças, só para elas não caírem, né? E usinar isso daí no final, ou cortar isso daí com uma cortadora laser, qualquer outra coisa, só para você ter uma rigidez ali durante a usinagem, né? Se for dispor elas lado a lado, igual você está falando. Ou tem que dar realmente uma pensada no processo, cara, porque quando são várias coisas dispostas lateralmente assim, normalmente se faz isso para estampagem, né? Estampagem é muito bom quando você aproveita bastante a chapa assim, mas eu não sei se uma peça dessa espessura a gente conseguiria estampar. Tá. Professor, essas peças a gente corta em laser, não corta? Normalmente. Dá pra cortar em laser. Eu pensei em fazer isso, igual eu falei, mas é 1 centímetro, não sei se podia pegar o cortador de plasma assim e mandar diretão. Melhor coisa pra cortar isso daí é jato de água.
Tem também. Tinha a opção do jato de água. Vini. Mas eu achei que 1 centímetro ainda era muito grosso pra jato Vini. de água. Oi. No trabalho a gente corta a chapa de 50 no laser. Ô, louco, 50 milímetros? Isso. Caramba. Ô professor, Pode falar. tem um negócio, eu não sabia, eu descobri assim por acidente. Quando você vai criar a ferramenta no Fusion, tem como você criar uma ferramenta de jateamento de água, de laser e tudo mais. Ah, tem isso daí no Fusion também? Eu sei eu vi isso aí. Tem. Eu sei que ele trabalha com manufatura aditiva. A parte de aditiva eu tinha visto ali, mas essas de corte eu não tinha visto não. Tem também aquela que é bastante precisa, que eu vi depois. Eu imagino que seja essa, não sei pelo nome, mas é uma de. É de eletro. Não é eletrofusão. É eletrofusão que chama, né? Eletroerosão, não é, professor? Eletroerosão, tem também. Mas ela é pra peça bem fininha, assim, né? Tipo, bem com acabamento que tem que ser bem preciso. Isso. E demora muito pra fazer, não é? Demora, é um processo muito difícil de controlar a eletrofusão. Tá. Porque você tem que pensar bem no caminho que os elétrons vão fazer ali para fundir a peça, e conforme a geometria vai mudando, esse caminho vai mudando também. Então é bem complexo. É uma ciência à parte a eletrofusão. Uhum. Eu tenho um colega que ele tem uma fábrica de plástico injetável e ele faz canetas, assim, em geral, e aqueles copinhos da Moeba. E aí ele comprou o centro de usinagem e algumas peças das canetas, tipo Bic, assim, ele fez no molde que ele usinava, ele fez eletroerosão. Que é muito fácil ficar aqueles borradinhos na borracha depois, né? É bem louco, mas demora muito mesmo. Tipo, acho que é nem milímetros, né, por segundo, é bem menos. É bem lento mesmo, é um processo bem lento. Bom, beleza, pessoal. Tivemos as 4 apresentações já de hoje.